Mas olha, podíamos falar disto agora aqui. Paiva, estás em condições de fazer este diário hoje, porque estás ainda um bocadinho em choque, não é? Estou em choque, mas acho que vou reservar o meu choque para amanhã, quando gravarmos o dia de reflexão, porque esse meu choque ainda vai só no início, e por isso, quando passar o meio e a conclusão, talvez possa falar um bocadinho da história. Isto é um teaser, É um teaser. Não percam. Dia de reflexão. Não percam. O choque do diretor José Paiva. Exato. É um grande gancho de atenção. E vai ser dramático, segundo consta, não é? Vamos ver. Ora, sejam bem-vindos a mais um Diário de Reflexão, o último desta semana. O meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, Rita Marrapa de Carvalho e Hélder Gomes. Como é que estão? Tudo limpinho? Tudo vivo? Na paz do Senhor. Falta-me tomar duche, portanto não posso responder. Duche ou um duche mesmo 10 minutinhos? Sim, aquele duche. Aquele duche. Eu há mês e meio que só lavo as mãos, portanto. É o que te recomenda a DGS, não é? Foi o que eles fizeram para lavar as mãos. Eu lavo as mãos. Olha, ao contrário de... agora ia revelar o meu choque, mas não. É amanhã. É amanhã. Bom, então vamos lá olhar aqui. O que é que preferem, primeiro? O discurso do Marcelo ou o 25 de Abril? Sempre. Fascismo nunca mais. O que é que vos apraz? O que é que vos fervilha mais no... Pode ser as primeiras coisas primeiro, como diziam os britânicos, pode ser as primeiras coisas primeiro, e então seria o Marcelo e a renovação do estado de emergência, porque o 25 de maio é depois. Então vamos lá falar aqui um bocadinho desse discurso do terceiro, ou seja, do segundo decreto de estado de emergência que Marcelo pôs no ar, não é? Dirigiu-se ao país ontem à noite, lamentou que tenha que fazer isto, mas é para não morrermos todos na praia, e depois comentou uma coisa, se calhar começamos por aí, aquela ideia do milagre, que toda a imprensa internacional está a dizer que o caso português é um milagre, e ele disse, se isto é um milagre, o milagre chama-se Portugal. Zé Pedro. Tenho a certeza que essa frase puxa uma palma, não é? Puxa uma palma. Com o coração cheio quando ouviste estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Fiquei com o coração cheio de vergonha. Vamos lá ver uma coisa. O Presidente, para além de fazer um discurso que nunca mais acabava, eu cheguei a considerar que primeiro vinha a vacina, antes de Marcelo se calar, disse coisas de facto do arco da velha, ou dos velhos. E para mim o pior de tudo daquele discurso longo foi, para mim, evidentemente, ele pedir às pessoas para não se precipitarem, ou seja, vamos começar a abrir, isto vai começar tudo a abrir, mas não pode haver precipitações, nada disso. E mais uma vez é o próprio que, passados uns minutos, se precipita tremendamente. Eu não sei se foi na parte do milagre, mas Marcelo fez no discurso de ontem, logo ali, um elogio e atribuiu os louros pelo que quer que esteja a passar em Portugal ao Estado e aos políticos. Falou do Primeiro-Ministro, falou do Presidente da Assembleia da República, elogiou logo ali todos como se fossem os responsáveis. E eu, quando ouvi aquilo, não queria acreditar. Numa altura em que ainda não se percebe rigorosamente nada de nada, Marcelo já disse ontem que não é milagre nenhum. Foi António Costa, foi Ferro Rodrigues, e depois não diz que é ele, mas a gente sabe, não é? Portanto, ele diz os outros todos, os autarcas, como quem diz, não, eu não, isto para mim foi um dia normal. Mas é evidente que elogiou logo ali o Estado todo, que até poderá ter estado bem ou não sabemos, é muito cedo para fazer essas avaliações, e o Presidente chega ali, nas barbas dos portugueses, e diz, fomos aqui nós é que vos salvámos. Ainda é pior do que a teoria do milagre. E, portanto, Marcelo, que sempre se precipitou-se nos incêndios, chegou lá e disse foi feito tudo o que era possível, e passados uns dias estava a dizer que o Estado tinha que vir todo abaixo, tinha que saber o que é que se tinha feito de errado. Agora diz exatamente o mesmo. Fomos aqui nós todos, sem saber ainda o que é que isto vai dar ou o que é que isto deu. Portanto, olha, sobre o discurso do Presidente, eu acho que não tem ponta para onde se lhe pegue. Só acho isto. Ora bem, então não viste luz ao fundo do túnel, é isso? Não, eu acho que Marcelo manda zero nisso, quer dizer, eu acho que estamos aqui em coisas muito maiores, portanto, eu sou dos que defendo, na minha ignorância, temos sempre que frisar isso, porque não sou especialista em nenhuma área dessas, mas na minha ignorância parece-me claramente que a coisa está, e portanto alguns epidemiologistas que tinham feito a teoria de que isto vinha 2 semanas vinha, 2 semanas ia, e tínhamos que levar ali com o impacto, e depois ia tudo ficar mais calmo, parece que é isso que está, portanto, ou seja, pessoas com muitos anos de experiência e de uma ciência que tem um século,
tinham alguma razão pelos vistos, portanto, eu quero lá saber o que diz Marcelo sobre isto, com todo o respeito que eu tenho institucional pelo Presidente da República. É um órgão de soberania, eu tenho muito respeito. Agora, em matéria de epidemias, acho que ele não manda nada, e não é os decretos dele que mandam alguma coisa. E sobretudo quando os portugueses, com o pânico do que viram em Itália e em Espanha, começaram todos a resguardar-se muito mais cedo, muito antes do estado de emergência. E se formos àquela teoria de que o pico foi a meio de março, já estavam os portugueses todos em casa e não havia estado de emergência nenhum. E, portanto, o Presidente chegar ao Pátio das Bicas para dizer isto fui eu, foi o António Costa e o Ferro Rodrigues, com todo o respeito. Rita, ele indicou algumas medidas, espera que este seja um último esforço e um último decreto de suspensão de direitos, mas para isso têm que estar aqui contabilizadas algumas coisas, por exemplo, o número de casos não aumente, que o número de contágios por pessoa diminua, que o número de internados estabilize, etc. E ele também está muito preocupado com os lares de idosos e garantiu que ninguém vai meter os idosos em guetos. Isso é assim, mas eu fiquei bastante... Essa palavra guetos, eu não sei se está a ser... A expressão não é utilizada... dele, inclusivamente Eu foi sei, usada mas noutras circunstâncias. parece-me um bocadinho rebuscado estar sempre agora a usar-se essa imagem, essa ideia. Como é que olhaste para este discurso? Se concordas com as palavras dele ou se estás como o Zé Pedro, enfim, que Marcelo devia falar menos e dizer menos coisas? Não, o que achei é que foi um discurso, apesar de que era suposto ser de galvanizante, de unificação, e pareceu-me muito pouco coerente e em alguns aspectos infeliz. A expressão é este o esforço que temos de fazer para não morrermos na praia é profundamente tolo, porque nós estamos a falar evidentemente de mortes, as pessoas que morrerem não será na praia, será nos hospitais e nos lares, como já tem acontecido, mas ele apontou depois alguns detalhes, viram como ele agora está a fazer, chama-se lip sync, está ótimo. Estou aqui. Ele apontou alguns detalhes que são essenciais para se voltar aos poucos a uma certa normalidade. Curiosamente, o número de internados diminuiu hoje, os números já foram revelados, mas a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais de saúde, isso sim deve ser enaltecido. Obviamente que as medidas são tomadas em termos governamentais, mas depois quem está na frente de batalha são aqueles que usam uma capa, uma bata e uma máscara e luvas e ficam todos os dias com marcas bem explícitas no rosto e não podem regressar às suas famílias. O Serviço Nacional de Saúde tem que ter tempo para poder responder no caso de uma nova leva de contágio, que é isso que muito provavelmente irá acontecer se as medidas afrouxarem. Depois nós temos que esperar também por aquilo que se chama imunidade de grupo e quando é que ela vai chegar também é a grande dúvida, mas voltando obviamente ao aspecto de Marcelo Rebelo de Sousa, para além de ser um discurso longo, demasiado longo, este ato quase nacionalista, bacoco de um milagre a Portugal, vocês têm que se recordar que acima de tudo Marcelo Rebelo de Sousa é um homem muito habituado a ter noção do que é o timing televisivo e o timing jornalístico. Ele sabe que tudo é feito de soundbites, não é? E a frase foi cuidadosamente pensada para ser a frase de destaque deste discurso. Utilizar a expressão milagre também me parece muito pouco cuidada. E precipitada. Quando ele próprio luta contra a precipitação, não é? Não me parece que tenha sido propriamente um grande discurso de Estado, nem presidencial, nesta altura do campeonato em que todos nós queremos regressar a uma certa normalidade, mas há, obviamente, coisas absolutamente imprevisíveis no que diz respeito a uma pandemia, apesar dos inúmeros estudos matemáticos ou por mais diplomas em Harvard e Oxford que nós tenhamos. Helder, vais defender a honra de Marcelo ou vais deixá-lo morrer na praia? Que era o que ele não queria. Não, defender a honra de Marcelo não vou, certamente. Deixá-lo morrer, seja onde for, também não é algo que me interesse. Claro que a democracia e a política, na sua ação mais, lá está, democrática, obedece a uma série de protocolos. E claro que o Presidente da República, que, como vimos nas últimas semanas, tem tido uma conduta bastante atabalhoada e desconcertada em relação àquilo que é a atuação do Governo,
teria de dizer alguma coisa quando se trata de renovar o estado de emergência. Portanto, essa coisa protocolar, essa coisa de obedecer àquilo que é a norma em democracia, é perfeitamente legítimo que ele o faça. Mas depois, quando abre a boca, é Marcelo. E às vezes tu dás por ti, ou pelo menos eu dou por mim, a desejar um chefe de Estado que tenha mais preocupação no conteúdo da sua mensagem do que propriamente na forma como ele vai aparecer depois nos jornais do dia seguinte. Porque toda a gente vai pegar naquilo, todos os noticiários também da hora de jantar, ou depois da hora de jantar, vão pegar naquilo, e tu passares sempre um atestado de nacional porreirismo a todos nós, é uma coisa que me chateia muito, porque nós não somos o melhor povo do mundo, como ele já disse, como sabem. Porque não há tal coisa, não há um povo que se destaque dos outros por ser melhor. E depois essas ondas, por causa dos trabalhos da imprensa internacional aqui em Portugal, sobre o suposto milagre que nós estamos a ser, são coisas que vão em linha com muita da comida que os portugueses adoram receber à boca, à colherada, por responsáveis políticos. E é uma coisa lamentável por duas razões. É lamentável que Marcelo fale dessa forma e que os portugueses gostem dessa infantilização quase, porque teremos certamente muitas qualidades, mas temos também muitos defeitos. E é também lamentável, porque os jornais que têm dado um grande destaque à forma como Portugal tem dado a volta a isto, aparentemente, e até ver, parece-me que fazem um trabalho bastante incompleto, porque não podem misturar realidades que não são as mesmas. Portugal terá acordado mais cedo para o problema, mais cedo do que Espanha ou Itália. Poderá ter acordado mais cedo, mas foram os portugueses, como temos incansavelmente dito aqui, mas isso não deve dar-nos para embandeirar em arco e nós passarmos a ser o melhor povo do mundo só porque acordámos mais cedo, porque aí o único fator que pesou foi medo. O medo de vermos o que estava a passar nos países mais próximos de nós, e isto poder chegar com a mesma paulada com que chegou lá. Sim, deixa-me só dizer uma coisa, temos um agradecimento enorme a fazer a italianos e espanhóis, sem dúvida, porque foi de facto aquilo que nos impressionou mais e que fez... Foram de facto carne para canhão para nós não... Exato, isto partindo do pressuposto que se segue aquela teoria de que o isolamento funcionou, porque há especialistas que dizem que não teve nada uma coisa a ver com a outra. Mas muito rapidamente vou só dizer uma coisa relativamente a isso dos jornalistas e das notícias sobre o milagre português. É que o mais ridículo ainda pelo menos de uma que eu encontrei, não vi as outras, mas pelo menos de uma que eu encontrei, era de um jornalista de um órgão estrangeiro, mas que está cá em Portugal. E, portanto, ele é correspondente em Portugal. E, portanto, estava aqui e fez uma peça sobre isso no jornal dele. Passar disto, de um jornalista que está em Portugal a dizer, olha, aqui corre bem, o milagre português. Passar disto para se dizer que o mundo diz que há um milagre português, e depois passar disto para a peça do jornalista do órgão estrangeiro que está em Portugal e faz uma notícia a dizer que as coisas estão a correr bem em Portugal, passar para o discurso do Presidente da República, isto é que é o ridículo. Pois é, que ele ampliou isso, não é? Claro. Porque eu vi isso em um ou outro notícias sobre isso, mas depois e o que ele deixei diz de ver é que e o mundo ele diz. ampliou. Pois, Claro. Exato. Claro, é Marcelo a contar histórias que não existem. Bom, mas ele sabe muito Ser da Marcelo, imprensa, não é? como o Helder Pois disse. é isso. Houve até há uma ou duas semanas uma publicação alemã, não me lembro exatamente qual, que tinha sobre nós, eu só li na edição inglesa. Falava do milagre de Fátima, era esse? Exatamente, no início e no final. Esse é muito bom. No início e no final. Esse vale a pena. E eu depois tinha uma pessoa que foi uma correspondente do público em Berlim durante muitos anos, que se queixava, mas também fazia assim uma espécie de ato de contrição de quantas vezes eu também não terei olhado para um país e não terei colocado nos meus textos e nas minhas, eventualmente, posições e conversas com amigos aquilo que é o mais kitsch do respectivo país. Porque esse repórter alemão
sentiu-se necessidade de vamos lá ver o que é mais idiota neste povo. Então, o milagre de Fátima. E então resolveu incluir isso em sanduichar a questão da pandemia aqui em Portugal e a forma como estamos a lidar com isso, com um pedaço de pão de milagre de Fátima a abrir e outro a fechar. E, portanto, mesmo assim temos milagres mais anedóticos. Mas exato. Bom, então vamos falar aqui também de ensanduinchar, pelo menos deputados, porque estamos quase a celebrar, está quase a chegar o 25 de Abril. Parece que as celebrações vão se manter no Parlamento, com uma redução de deputados. Este tema esteve na ordem do dia nas redes sociais, muitos ofendidinhos do 25 de Abril estão muito chateados por alguém pôr em causa esta celebração, mas eu queria começar por esta citação do João Almeida, que parece-me interessante discutir isto, Zé. Ele disse: não se pode proibir a celebração da Páscoa, mantendo a celebração do 25 de Abril, que desrespeita no Parlamento tudo aquilo que são as normas que as entidades públicas recomendam. A mim, esta frase pareceu-me bastante sensata. Agora quero-te perguntar a ti o que é que achaste disto, e depois Ferro Rodrigues reclamou veementemente, disse: o 25 de Abril é para celebrar, celebra-se, ponto final. Como é que olhas para esta celebração que vai acontecer no Parlamento? Eu acho, nesta história estão assim todos um bocado errados, porque quando uma certa direita se aproveita, enfim, de uma eventual suspensão das celebrações para dizer aí vamos acabar com a festa dos comunistas, isso também é bastante ridículo. Claro. Bastante estúpido. Sim, agora eu acho mas que eu não acho que isso é um bocadinho extrapolar, por exemplo, o que este deputado do CDS disse. É sempre um populismo um bocadinho básico, dizer com que então não há Páscoa e há 25 de Abril. Eu sei, mas o que as pessoas fizeram disso também me parece um pouco... Não, mas por uma razão, porque o populismo é muito mais grave quando não tem qualquer fundamento. Este tem, ou seja, tem o fundamento, e eu acho que é aí que tu concordas com essa comparação, tem o fundamento de ser absolutamente surreal estar-se a admitir a hipótese de manter as cerimónias na Assembleia da República perante a situação que se vive. Não tem qualquer qualificação. É isso. Para além da piada, não é? Em que se pode dizer, eu imagino a dificuldade do protocolo de Estado, que não sabe onde é que vai sentar o novo coronavírus, sendo certo que ao lado dos ex-presidentes não pode ser, mas se não sentar ao lado dos ex-presidentes, que seria uma carnificina, tem que sentar ao lado do Estado, e sentar ao lado do Estado pode significar que o Estado dentro de semanas estará ligado ao ventilador. E depois temos aqui, no fundo pode-se fazer uma nova revolução, porque aí o poder estaria na rua. É um completo absurdo. E a partir do momento em que as pessoas estão fechadas em casa, os trabalhadores, tudo isso, pessoas em layoff, o Parlamento estar num gesto que não é só de celebração da liberdade e da revolução, é muitas vezes um gesto de propaganda política. Ferro Rodrigues quer fazer propaganda, não quer celebrar nada. Quer-se fazer como pai da liberdade e que venham aqui todos beijar o anel, que fui eu que vos dei isto. Essa é a verdade. A liberdade faz-se todos os dias. Liberdade, e há outra coisa que é preciso fazer, é a independência. Porque a liberdade sem independência não vale nada. E, portanto, a partir do momento em que estamos à beira de uma crise económica muito, muito anterior ao 25 de Abril, sem precedentes, em que as pessoas vão ficar fechadas em casa sem um tostão, estar-se aqui a falar que a celebração da liberdade é aquela cerimónia no Parlamento que ninguém vê, que não interessa a ninguém, com mais um discurso de 1 hora, que não vale nada. Exato. Não é se o Parlamento me dissesse a mim, olha, neste 25 de Abril, porque a liberdade tem que se celebrar todos os dias, mais uma vez, a liberdade e a independência, neste 25 de Abril, nós vamos ficar aqui fechados, sim, os que são precisos, portanto, metade do Parlamento para não haver proximidades, a legislar, que é preciso legislar todos os dias, nas mais diversas áreas, para ver se passamos isto com a menor dificuldade possível. Portanto, para mim o ridículo é esse, é o absurdo de facto estarem as empresas paradas, estar tudo parado, e o 25 de Abril tem que se celebrar no dia 25 de Abril, seguramente, mas podia-se celebrar com as coisas na televisão, como aliás é as escolas. E vão haver também, pelo que eu li, vão haver iniciativas na televisão, nas redes sociais, etc. Como tem sido prática. Sim, e portanto, pessoas, sobretudo uma faixa etária, eu pergunto, Ferro Rodrigues nem sequer pensou no seu grande amigo Jorge Sampaio, é que é impossível ali para uma cerimónia desses. É uma pessoa que está com a saúde muito debilitada. Ramalhianos também. Portanto, isto é muito absurdo. Isto é parvo.
Isto é parvo. E estar-se a discutir isto é uma coisa completamente absurda, na minha opinião. Rita, houve aqui, eu estive a ver, acho que foi uma notícia do Expresso que eu achei interessante, porque a deputada do PAN, a Inês Sousa Real, disse o seguinte: de forma muito pouco democrática, Ferro Rodrigues ouviu antes o presidente do PSD. Democracia não está suspensa e é preciso valorizar a participação democrática de todos os partidos. O PAN tinha uma sugestão que era que defendia que estivesse no plenário apenas um representante de cada grupo parlamentar, mas que os restantes deputados pudessem participar através de videoconferência. E a Iniciativa Liberal queria uma transmissão dos discursos pela televisão e online, preferia que o Parlamento desse o exemplo. Muito concretamente, achas bem que esta celebração seja feita nos moldes como vai ser feita, ou achas parvo, como o Zé Pedro está a dizer, sendo que estamos todos enfiados em casa e não se dá grande exemplo para mim, enfim, até à própria democracia, não é? Não diria parvo, mas diria muito pouco inteligente. A verdade é que, tendo em conta que o país está parado, pedimos um esforço acrescido no isolamento, no confinamento, para que possamos ter um milagre em maio, e o pior exemplo vem da Casa da Democracia. Ter um terço dos deputados no plenário, e vão-me desculpar a comparação, talvez um pouco bacoca, mas quem é mulher, e isto não querendo ser obviamente sexista, vai perceber o que eu quero dizer. Esta coisa de eu sou um antigo chefe de Estado, ou eu sou um representante político, sou um deputado, e eu tenho que estar nestas cerimónias, por mais que isso signifique um perigo real para a saúde pública, faz de mim, se eu não for, faz de mim menos, faz de mim menor, faz de mim menos democrata, faz de mim menos apologista da liberdade. Vou ter uma posição mais fragilizada do que aqueles que deram o corpo ao manifesto e às balas e foram para aquela assembleia, para o hemiciclo, protegidos, e comemorar o 25 de Abril. É mais ou menos como se algumas mães que consideram que uma mãe é menos mãe por não ter tido um parto normal. É como se não estiveste lá, não sentiste, não sabes o que é, não sabes o sacrifício que foi. Isto é uma coisa muito particular, como vocês já devem ter percebido, mas é comumente falado entre as mulheres que já pariram, que há uma minoridade naquelas que não passaram por. E parece-me a mim que, subitamente, os deputados têm esta condição, alguns têm este complexo de se eu não for, se eu não estiver presente, não terei a grandeza daqueles que preferiram incorrer no erro. Ora, não acho que seja nada uma questão de incorrer no perigo, nem de grande coragem, mas sim de grande inconsciência. Sendo a Assembleia da República a representação de todos nós e que, estando todos nós em casa, o 25 de Abril obviamente poderia ser comemorado de formas muito mais criativas. Houve uma grande preguiça política em não encontrar alternativas para fazer esta comemoração noutros moldes, e ter um terço dos deputados, ainda por cima alguns representantes, ainda não sabemos muito bem que entidades é que vão estar a assistir e em que número, apesar de ser uma redução já afirmada, e apesar de todos os condicionantes sanitários e higienização completa e de irem protegidos, acho que é um desperdício. Nós e corremos tudo, até o risco de celebrar o 25 de Abril de 2021 com um in memoriam de possíveis infectados que morreram no 25 isso de in Abril. extremis, viste? Latim com latim. Isso in extremis, vá lá. Mas existem alternativas muito interessantes que estão a ser tomadas, umas mais felizes do que outras. A Câmara Municipal, por exemplo, pede que as pessoas venham cantar para a janela. Mas existem formas de fazer uma comemoração. 25 de Abril, a liberdade vive-se assim, acima de tudo, numa grande interioridade comunitária. Por isso, não estarmos presentes não quer dizer que não estejamos a recordar com menos direito ou com menos glória aquilo que foi absolutamente determinante para a história da democracia portuguesa. É um péssimo exemplo. Sim, Hélder, até porque não sei se concordarás se isto é inconsciente ou está a ser feito de forma consciente, mas devo relembrar que, como o Zé Pedro estava a dizer, os discursos é uma coisa que eu vou arriscar e dizer que pouca gente... E cada um vai ter 6 minutos. O quê? Cada deputado vai ter 6 minutos.
Até porque as pessoas estão na rua, estão a descer a avenida, vão para o Rossio, estão nos cafés, estão nos restaurantes, estão a fazer uma data de coisas e provavelmente não estariam a olhar para os discursos. Como é que olhas para esta celebração que se vai manter ainda com moldes mais restritos? Acho muito bem. Porque, como eu dizia no primeiro segmento deste diário, a democracia é feita de protocolos e do cumprimento de uma série de tradições, de convenções protocolares, de celebrações que fizeram deste país aquilo que ele é desde 74. Portanto, acho que uma comemoração, uma coisa não é excludente da outra. Tu podes descer à avenida, tu podes, isto em circunstâncias normais e não em que a saúde pública é uma preocupação maior. Mas a saúde pública é uma preocupação maior, a democracia não deve menorizar-se nesse sentido. Ou seja, só porque neste momento temos uma situação de profunda, uma situação problemática do ponto de vista de saúde, isso não significa que, lá está, alguém lembrou e bem, um chefe de Estado, o nosso, que a democracia não fica suspensa com o estado de emergência. Acho que uma celebração, já lá vais, uma celebração como o 25 de Abril, na Casa da Democracia, com constrangimentos necessários, dada a situação em que nos encontramos atualmente, é também uma forma de mostrar que, efetivamente, a democracia não fica suspensa. Eu não digo com isto que, se não houvesse, porque estávamos num estado calamitoso, se não houvesse uma celebração no Parlamento, isso significaria ou isso equivaleria a termos a democracia em risco. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que, numa situação em que estamos mais controlados do que muitos outros países, temos a situação... certamente não haverá uma celebração no Parlamento em que as pessoas ficam num risco tremendo. Terá de haver redução de pessoal, com certeza que sim, das pessoas que participam. Portanto, não acredito nada que no próximo ano se faça uma comemoração do 25 de Abril por causa dos deputados que tombaram no 25 de Abril de 2020. E acho, porque esse foi o início da conversa, que o João Almeida fará muita falta ao CDS e fará muita falta àquilo que é a oposição em Portugal, uma oposição de direita, quanto a colocar no mesmo prato da balança uma festa religiosa barra comercial, barra o que quer que seja, como a Páscoa, no mesmo prato de uma festa como o 25 de Abril, que é de democracia pura e dura, só lhe fica mal. Mas eu acho que o problema foi esse, é as pessoas estarem a fazer essa interpretação só porque o CDS tem uma conotação religiosa. Eu pelo menos não interpreto assim. Mas eu nem sequer fui à conotação eventualmente. Oh, Helder, mas o catolicismo não ficou suspenso para não haver celebrações da Páscoa? Pois, da mesma forma que o islamismo também não, o budismo também não, percebes? São cenas de processo de exibição, mais nada. Mas quando eu falo do João Almeida, nem sequer me atirei a ele por ter ao partido, por ter um passado algo complexo com o antigo regime. A única coisa que eu disse foi que uma coisa não é sinónimo da outra. Não se pode, de facto, equivaler uma celebração como a Páscoa a uma celebração que restaurou a democracia e a liberdade em Portugal. Mas deixa-me só dizer uma coisa, que é, eu acho que não está em causa, não vai haver nenhum decreto a dizer que não se pode celebrar o 25 de Abril. Uhum. Há muitas formas de fazer celebrações, aliás, até era melhor que fosse uma celebração um bocadinho mais popular e que as pessoas tivessem mesmo verdadeiramente vontade de celebrar. Olha, como é o 4 de julho nos Estados Unidos, portanto as pessoas podem fazer podem pôr o grelhador lá fora e fazer uma festa tremenda, agora só com a família nuclear. São coisas completamente diferentes, mas as celebrações também são coisas diferentes. Ao nosso 10 de junho. 10 de junho que foi suspenso, curiosamente, é muito mais para a frente e foi suspenso. Portanto, é uma coisa que não faz sentido. Aqui o que faz sentido é que 25 de Abril é usado como propaganda de alguns partidos. Deixa-te ouvir. Acho eu, um dia... ok, alguém caiu. Não. Não. Podes falar.
deixa de ver o Paiva e o Zé Pedro. Eu acho mais natural que o dia nacional, o dia da proclamação, o dia muitas vezes nacionalista até e patrioteiro, seja suspenso, a celebração desse dia seja suspensa. Mas é uma celebração, mas foi suspenso e é para julho. Mas como eu te digo, sim, mas ninguém fala aqui em suspender as celebrações, sobretudo as individuais da Revolução. Não, da é Liberdade. encontrar outro registro de celebração. Sim, outra aqui forma. a questão é que o Estado... Houve preguiça criativa, não é? Não houve qual e qual. Não, porque é propaganda política. Aqui em Portugal, não neste momento... momento... Não trata de ser propaganda política, deixa-me dizer, Zé Pedro. É perfeitamente normal que as pessoas gostem de celebrar mas as pessoas, foi vivido na pele, não é? As pessoas é uma coisa. Isso é uma coisa. Não, outra coisa são uma coisa. O Estado que proíbe neste momento cerimónias fúnebres não pode aprovar uma celebração, enfim, de uma data histórica. Isto é um absurdo. Se não se podem juntar pessoas para um funeral, não se podem juntar pessoas para celebrar uma revolução. Isto para mim é um completo muito absurdo. incoerente. E, portanto, as frases vazias de que a democracia não está suspensa, isso é treta. A democracia ficará suspensa se nós formos todos pelo cano. Portanto, o Parlamento tem que funcionar, obviamente, como está a funcionar, limitado, porque tem que legislar, temos que enfrentar esta crise. Agora, uma cerimónia em que não há nenhuma urgência de fazer, é uma ofensa para as pessoas que estão privadas de fazer as suas cerimónias, porque é usado, na minha opinião, isso é só a minha opinião, não vinculo aqui mais ninguém, porque é usado como propaganda. Portanto, celebre-se o 25 de Abril em casa. Eu sou um defensor terrível da liberdade, uma pessoa que gosta de dizer os disparates que eu digo, liberdade de expressão, de imprensa, tudo isso são valores importantíssimos. Eu há um ano estava, também por razões familiares, mas estava no Forte Peniche, onde tiveram os presos políticos. Portanto, aqui não se trata nada de achar que isto são os comunas todos a querer fazer coisas. O 25 de Abril é usado muitas vezes por propaganda política de alguns, para se promoverem como os heróis da liberdade, mas os heróis da liberdade são muito mais. E hoje em dia somos todos, que trabalham, que são cidadãos responsáveis e tudo isso. E neste momento ser um cidadão responsável é não organizar cerimónias e ajuntamentos que são dispensáveis. O que se calhar, se alguém souber, é se, por exemplo, a Associação 25 de Abril foi ouvida, se outras associações foram ouvidas para saber se elas vão participar ou não. Há umas semanas, a Associação do 25 de Abril anunciou que estava suspensa a descida da avenida. Isso foi o que eu me recordo de ouvir. Não sei se entretanto mudaram ou não, mas imagino que isso sim, não é? Mas a CGTP, não sei se viram, quer ir para a rua. 1º de maio. No 1º de maio, sim. 1º de maio? 1º de maio, exatamente. O que também vamos discutir daqui a umas semanas, porque pelo menos querem manter essa ação. Mas enfim, olha, vamos ver. Gostei muito deste diário de reflexão. Eu tenho que ir ver se resolvo o meu problema. Amanhã vamos saber qual é. Amanhã vamos saber a resolução, sim. Se é uma comemoração ou se vou ter que fazer uma resolução. Olha, ou vamos lá ver se o dia de reflexão não será só com 3. Já não digo nada. O caso é tão grave. Tosse. Primeiro é com tosse. Exato. Depois falta dar. Exato. Amanhã sabemos tudo. Amanhã vamos saber tudo. É isso. Amanhã tudo se saberá. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.